Oi, Denise. Hum, Tudo ok? Conseguimos, João. Boa noite. Então tá bom. Tudo Vamos bem? lá conversar sobre inovação. Joia. Vamos começar nos apresentando. Tudo bem. Finalmente Pode falar. conseguimos. Vamos falar? Você é mediadora. Então tá certo. Primeiro agradecer aí a Record, né, pela oportunidade da gente conversar sobre um assunto tão importante e rico, para que cada vez mais pessoas tenham, né, conhecimento. Meu nome é Edileuza Leão. Eu sou hoje pesquisadora, né, como professora no CISAL, também coordenadora do NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, e já trabalho com o João Marcelo há uns 10 anos, fazendo pesquisa científica na área de inteligência artificial. E é sobre essa experiência da gente, né, que a gente vai compartilhar um pouquinho dela com vocês hoje aqui. Isso. Contigo, João. Obrigado, Edileuza. Meu nome é João Marcelo Lira, eu sou oftalmologista. E aí vocês podem se perguntar, tudo bem, o médico vai falar sobre o impacto da inovação no estado de Alagoas, porque nós temos essa pegada tecnológica, né? Há mais de 10 anos nós temos uma empresa, chama Brain. Essa empresa, ela produz softwares para a área de saúde vinculado à tecnologia. Então, nós temos interseções multidisciplinares, tanto em computação, como oftalmologia, como na parte de física ótica, biomateriais, nanotecnologia, e a gente vai trazer um pouco da discussão dentro desse novo panorama, né? Pensando um pouco no pós-Covid, como é que as empresas têm que se reinventar. E, com certeza, dentro desse cenário, a inovação é uma peça-chave dentro das empresas. Então, discutir um pouco como a gente pode organizar o cenário de inovação tecnológica no estado de Alagoas, como as empresas e a parte privada pode participar também, não só dependendo de recursos públicos. Nós temos experiências que a Edileuza pode narrar com o Tecnova, com certos estímulos de fomento em que foram muito profícuos, com várias vertentes de diversas áreas inovando. Então, Edileuza, você pode dar um pouco do Sim. resumo da nossa experiência e também do que foi o Tecnova, como é que o NIT também da Uncisal está se posicionando em relação a esse novo cenário e como é que seria essa junção, principalmente de empresa, mundo acadêmico e inovação com patente, inovação tecnológica prática, que vá, de qualquer jeito, direto ao público, né? Inovações que vão representar melhoria da qualidade de vida da população e também, por que não, uma nova forma da economia alagoana se movimentar. Isso. É bom explicar um pouquinho para o pessoal na nossa trajetória, né? Comentar que nasceu desse grupo de pesquisa, mas se tornou muito mais do que um grupo de pesquisa. Como o João já falou, aí se tornou é uma empresa inovadora, né, que produz inovação. E a gente iniciou lá o grupo de pesquisa na UFAL, através de alunos de mestrado, da graduação. O João teve a oportunidade de conhecer o professor Aidan lá do Instituto, né, de Computação da UFAL. E surgiu, nasceu essa ideia de unir oftalmologia e computação, né? Inteligência artificial. O João Marcelo é super visionário, é ótimo trabalhar com o João. E essa visão fez com que a gente fosse caminhando, produzindo pesquisas baseadas baseados na necessidade do mercado, né? E E essas pesquisas, elas geraram interesses, produtos, né, à medida do tempo, do, gerando pesquisas necessárias para a indústria. Por exemplo, hoje a gente consegue gerar
Voltou? Voltou agora. Voltou. Sim, então a gente começou a produzir pesquisas, né, que tinham interesse no mercado, assim como a gente já produz hoje em dia modelos computacionais, né, que tem a necessidade lá na empresa da Oculus, na Alemanha, né? Então a gente foi fazendo pesquisas científicas baseadas em problemas reais. E esses problemas reais geraram produtos. Aí teve a necessidade da criação do Brain, né, da empresa Brain. E essa empresa Brain surgiu, na verdade, até foi um incentivo, né, um fomento no Estado, que foi o edital Tecnova. Eu não sei se o pessoal já escutou falar, mas o edital Tecnova, ele incentivou diversas empresas aqui em Alagoas. Tem tanta produção de inovação em Alagoas que a gente nem tem noção, né? Então, até produção baseada em pele de tilápia tem, né? A própolis vermelha. Então, diversos projetos foram apoiados, inclusive o nosso, na época, lá em 2014. E o nosso projeto fez com que a gente gerasse um produto que hoje é um site, né, que é acessado em diversos países, mais de 90 países, para apoio à decisão médica, né? João, se quiser comentar um pouquinho do site, um pouquinho do Brain. Uhum. Na verdade, eu queria ampliar um pouco o foco de discussão, já que aqui tem um público tanto da área médica como também de diversas áreas da economia de Alagoas, para a gente pensar um pouco como é que esse mundo que a gente chama hoje de 5.0. Então, um pouco de reflexão em relação a isso. É um mundo complexo, onde a colaboração entre diversas áreas do conhecimento é que vai fazer com que a empresa ela tenha um índice de sobrevivência, inclusive de agregação de valor muito maior. Então, esse mundo complexo hoje, que a gente chama, ele tanto vai pelo emocional como pelo racional, pelo inconsciente, pelo consciente. A gente tem que pensar a empresa dentro e fora da caixa. E quando a gente fala isso, a gente vai um pouco na estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul é como você vai posicionar a empresa de uma forma que entre os concorrentes ela tenha um posicionamento mais destacado. E a inovação, com certeza, é um desses pilares. Então, se a gente for colocar e falar de inovação, a gente vai trazer um pouco o conceito do marketing digital, a importância do marketing digital, né? A empresa hoje ela vai passar a ser uma empresa que tem que ter uma forte influência digital, isso é inovação também dentro desse novo cenário. Você tem que ter esse posicionamento em relação ao link entre a parte acadêmica. O Brasil ainda tem que evoluir muito nisso, e o Estado de Alagoas pode evoluir muito. A Uncisal e a UFAL, e também as universidades particulares, têm muito a oferecer de conhecimento, né, que ainda está restrito, muitas das vezes, ainda às paredes dos laboratórios e pesquisas que são ainda muito específicas e que podem ser aproveitadas. A gente tem, por exemplo, interseções com o Departamento de Física da Federal de Alagoas, tem laboratórios lá muito bem equipados, de padrão internacional, e que se tivesse uma triangulação entre a parte pública, a iniciativa privada, a parte acadêmica, e a gente ter uma forma de acelerar esses projetos, é isso que eu queria aqui colocar em pauta, falar um pouco com a Edileuza, também quem quiser mandar perguntas a respeito, quer dizer, qual o grande desafio desse novo mundo, esse mundo 5.0, onde Alagoas pode sim se encaixar, enquadrar. Vamos imaginar aquela imagem de um africano, de uma tribo africana, e ele, de repente, ele nunca teve telefone fixo, e aí, de repente, ele já está direto com o telefone celular. Então, Alagoas pode fazer isso em relação à inovação. A gente teve uma certa dificuldade vamos dizer assim, industrialização baseada em tecnologia forte, mas agora, com o parque tecnológico que nós dispomos aqui no Estado, com os pesquisadores, com o mundo colaborativo, porque hoje a tese da Edileuza, que foi na Federal de Pernambuco,
ela teve a colaboração de 6, 7 centros no mundo inteiro, e isso hoje foi acelerado com as plataformas virtuais e junto com o e-mail, com tudo, né? Então, como transformar Alagoas num Vale do Silício em termos tecnológicos, é o que a gente está aqui colocando. Tem várias iniciativas, tem o Seguro Valley, que a gente pode abordar um pouco. Essa questão do Tecnova, lembrando que teve o Hang Talk, que é um bonequinho em Libras, para que você tenha aquela tradução em Libras automático, ganhou um prêmio mundial. Nós também, com esse software que está rodando em mais de 80 países, com mais de 1.000 usuários, para apoio à decisão médica dos candidatos à cirurgia refrativa, cirurgia de miopia, também foi reconhecido mundialmente. Quer dizer, nós temos N exemplos aqui no Estado de possibilidade de inovação e falta, vamos dizer assim, uma aceleradora, a gente tem que discutir isso, uma aceleradora privada. Por que não ter uma aceleradora privada? Existe, se a gente tiver um corpo técnico robusto, existe janelas de oportunidade de investimento mesmo, com retorno grande para isso, né? Agora nós estamos também desenvolvendo, sob patente, uma nova lente intraocular multifocal, e junto com o pessoal da Física Ótica da UFMG, quer dizer, olha quanta interseção. Hoje mesmo pela manhã, né, a gente passou de 8h30 da manhã até quase 1h da tarde, numa reunião virtual, alinhando as equipes de Física Ótica e inteligência artificial e computação. Então, a importância dessa live é que a gente saiba que Alagoas tem uma janela de oportunidade gigante em relação a investimento em ciência e tecnologia. A gente tem que quebrar esse paradigma de que a ciência e tecnologia ela é distante e ela é cara e ela não tem retorno. Não. Se a ciência ela for aplicada de forma translacional, prática, onde a indústria venha com as perguntas certas e com as janelas de oportunidades certas para o meio acadêmico, com certeza nós vamos ter inovação, inovação na área de construção, exemplo da Record, novas formas construtivas, inovações em diversas áreas do conhecimento. Queria agradecer aqui a Record e principalmente em nome do Wagner, que gentilmente nos convidou para participar do grupo e também para fazer essa live. A iniciativa é muito boa. Realmente o nome é Alagoas em Ação. Nós temos que arregaçar as mangas e em diversas áreas nos unir para fazer com que a economia de Alagoas ela seja uma economia que tenha várias vertentes simultâneas e, por que não, a inovação. A gente veio trazer essa experiência da força da interdisciplinaridade. Quer dizer, quando você coloca pesquisadores altamente motivados com um problema específico, esse problema ele é direcionado para a prática, quer dizer, para a solução de um problema. Um exemplo, melhorar a qualidade de vida das pessoas, que seria o propósito maior do nosso grupo, né? Nós temos também interseção junto com o Renato Ambrosio, que é um pesquisador da Universidade Federal do Rio também. E aí, Edileu, você podia passar um pouco de como funciona o César, que é um Instituto da Computação de Pernambuco, que tem essa pegada da interseção acadêmica de empresas, da parte pública e de pesquisas voltadas para a resolução de problemas. Você fez mestrado aqui na Federal de Alagoas e doutorado na UFPE dentro desse centro. Eu queria que você passasse um pouco da experiência de como é pujante funcionar num centro que tenha esse tripé. Isso. É porque Recife é um exemplo, né, de polo de inovação. É super desenvolvido o polo de inovação deles lá. O César é um pilar muito importante no polo e se desenvolve diversas pesquisas e a gente só tem a entender como um ótimo exemplo, né, de inovação, de ações de inovação que a gente pode desenvolver aqui também, em Maceió. Maceió está em desenvolvimento, né? Tem o nosso polo de tecnologia que tem muito a crescer, né? E como o João falou aí,
ele abordou vários pontos. Eu vi aqui que uma das perguntas que foram feitas é que como a inteligência artificial pode contribuir na prática, né, para o paciente, do médico. E a gente pode discutir um pouquinho sobre isso também, João. Eu vejo assim que a inteligência artificial vai fazer tudo que é hoje padronizado, né? Que o médico ele toma a decisão de forma muito, tipo assim, encaixando em tais situações, em tais protocolos, a inteligência artificial vai poder agir. E são infinidades de possibilidades que a gente pode desenvolver de ideias justamente fomentando a interdisciplinaridade, que foi isso que a gente fez no Brain, né? O João já citou aí, e essa interdisciplinaridade juntando pessoas da computação, pessoas da física, pessoas da engenharia, com medicina, com qualquer outra área, vai gerar vai atender muitas demandas e resolver muitas soluções reais que o mercado precisa, né? Levando para a prática desses profissionais. Então, assim, o César é um exemplo, mas Maceió também tem muito a desenvolver, já tem muitos projetos inovadores, como o João falou aí do Vale. Eu acho que depende realmente dessa interação. É academia e mercado fazendo acontecer. Especificamente falando da inteligência artificial na medicina, a medicina está passando por uma revolução agora, né, nesses últimos 5 anos. Então, o que acontece? Número 1, hoje são publicados por ano milhões de trabalhos científicos, a atualização fica difícil, né? Você fazer uma atualização e aplicar esses protocolos na prática. A inteligência artificial vem nos ajudar também a separar quais são os trabalhos e as condutas mais pertinentes para a nossa prática. Esses softwares de apoio à decisão médica, dos quais a nossa empresa trabalha, eles vão ser cada vez mais utilizados. Por quê? Porque eles conseguem uniformizar a conduta. Lógico que a conduta médica é baseada na clínica, é baseado na atenção direta ao paciente e é feita de forma personalizada. O software é um software de apoio à decisão médica e deve ser qualificado dessa forma, mas ajuda ao médico a tomar decisões mais assertivas e de maneira mais uniformizada nesse sentido de protocolos. Então, o que está acontecendo já na medicina agora em 2020, né? A medicina está passando por uma revolução tecnológica, integração dos equipamentos. Esses equipamentos estão conversando entre si. A radiologia é uma das mais avançadas nesse ponto, né? Você tem softwares que já dão. Agora mesmo nós estamos participando do Corona Track, que é justamente um polo de desenvolvimento onde você vai, através da análise de imagens de tomografia, já dá uma certa assertividade do diagnóstico, que às vezes não tem teste, e às vezes o teste para o coronavírus demora muito. Então, um exemplo, tem uma empresa, chama RedCheck, ela já é uma empresa de inteligência artificial na área médica, e nós do Brain estamos colaborando com o RedCheck para implementar soluções para o coronavírus. Então, essa questão da tomografia, que aí você faz a tomografia e o software de inteligência artificial ele checa se aquela tomografia ela tem mais chance daquelas alterações serem do coronavírus. Isso adianta o diagnóstico, adianta o tratamento. É só um exemplo prático do que está acontecendo agora na pandemia. A própria inteligência artificial está sendo utilizada para rastrear os casos que foram diagnosticados, para você saber qual é o bairro, saber qual é o bairro que está tendo uma transmissão maior. Então, você vê só exemplos práticos durante a pandemia que a inteligência artificial está sendo demandada. Então, ela já automatizou muita coisa do mundo virtual. A gente sabe, Netflix, a próprio Google, quando ele recomenda certas coisas, até as propagandas, hoje em dia, elas são filtradas por algoritmos, né? As nossas escolhas, elas estão sendo feitas mais por algoritmos do que o que a gente imagina. Então, um exemplo, a escolha de um filme no Netflix, o que ele recomenda. Quando
você clica alguma coisa ou tecla alguma coisa no Google, depois você recebe uma propaganda específica. Isso tudo, ou no streaming do Spotify ou qualquer outro streaming, aquilo tudo que eles, dentro do streaming, ele coloca a música do dia, a música da semana, ali ele está também moldando o seu gosto e levando você para ouvir ou assistir coisas que até você poderia não escutar. Então, isso está acontecendo de forma muito acelerada no mundo. Nós que temos essa empresa há 10 anos acompanhamos mais de perto e tem muitos casos interessantes. Um exemplo prático, tem um software que foi desenvolvido recentemente, há 2 anos, que ele fica acompanhando nas redes sociais tendências à depressão. Então, imagina, lógico que quando você, antes de ter algum problema mais sério da depressão, você muda o seu comportamento no WhatsApp, na mídia social, na tentativa de encontrar amigos, hoje, pelo menos virtualmente, você começa a ficar um pouco isolado. E o software, o algoritmo, ele começa a ver tendências de isolamento social agora, não por conta do coronavírus, mas pode ser isolamento, não ligar para um colega, não utilizar a rede ou o que for. Então, a gente tem N exemplos da utilização da inteligência artificial impactando diretamente no mundo. Especificamente na medicina, o Brain ele é especializado em softwares de apoio à decisão médica na parte de inteligência artificial e agora também com essa pegada em física ótica e construção de modelos utilizando a inteligência artificial e física ótica, nesse caso específico, a manufatura de uma nova lente intraocular para a cirurgia de catarata, multifocal. Essa lente daria visão boa de longe, intermediária e perto, com menos efeitos da visão noturna, quer dizer, com uma visão melhor na visão noturna. Esse é o desafio do grupo. Lógico, ainda está ainda no modelo computacional, mas o grupo está aprendendo, é isso que eu queria trazer, como é que a gente produz, por exemplo, uma lente que está sob patente provisória do começo, quer dizer, desde a concepção da ideia, do design e do desenho, até a concepção fabril, quer dizer, na fábrica da manufatura da lente. E tudo vai ser feito no Brasil. E é isso eu faço questão de dizer, Edileuza também, Aidan, o nosso grupo, o que a gente puder fazer no Brasil para adiantar esses processos de interconexão, eles serão feitos, porque isso não só vai gerar um produto específico, mas vai gerar toda uma cadeia de entendimento metodológico de possíveis inovações na parte de cirurgia de catarata, que agora a gente está falando especificamente de cirurgia de catarata. Então, quando a gente trabalha com interdisciplinaridade focado num produto, e agora eu estou, mais uma vez, dando um exemplo prático, quer dizer, nós estamos desenvolvendo uma lente intraocular multifocal, quer dizer, para ser implantada no paciente que vai ser operado de cirurgia de catarata. Ela vai dar a visão de longe, intermediária e perto, sem praticamente efeitos de halo ou glare, que são efeitos à noite de ofuscamento da luz. Esse é o desafio e a gente está implementando. Vantagem disso é hard? É difícil? Porque a gente está tentando fazer com que a linguagem da física óptica e da oftalmologia, e da biologia, e da computação, e da inteligência artificial conversem de forma uníssona. Mas vale a pena, porque a gente está desenvolvendo aqui um hub no futuro para desenvolvimento de lentes intraoculares e que pode ser contratado por qualquer empresa do mundo, já que a gente está no mundo colaborativo e a internet está aí para fazer com que Alagoas, mesmo pesquisando aqui na UFMG, que nesse caso a pesquisa daqui, né, de Maceió e do Brain da UFMG, a gente possa desenvolver mais um canal, mais uma interdisciplinaridade que realmente funcione, que vai ter um produto patenteado e que vai melhorar, como propósito maior que sempre a gente tem, melhorar a vida das pessoas e, por que não, transformar aqui numa outra empresa de desenvolvimento de lentes intraoculares, e isso possa estimular outras empresas a seguirem o mesmo exemplo, da mesma forma que a gente seguiu do Hang Talk, da mesma forma que o Tecnova tanto nos brindou, né, com esse incentivo não só financeiro, mas intelectual. E agora a Secretaria de Ciência e Tecnologia liberou outro projeto bem interessante, que é o Centelha. Esse projeto é um projeto para empresas que ainda não tinham
startups ou que estavam muito no começo, e esse processo foi liberado agora. Mandar um abraço para a Cecília Herman, que é a secretária estadual de Ciência e Tecnologia, e Juliana Calil, que toma conta de toda essa parte dos processos vinculados ao fomento da FAPEAL. Edileuza, Isso. tem alguma João, pergunta, alguma coisa? tem sim. Alguém aqui questionou sobre as aceleradoras, né? Falando que em Arapiraca está em desenvolvimento. Eu diria que no estado isso está em desenvolvimento, né? Que a gente vê a presença de outras aceleradoras vindo buscar inovação aqui no estado, mas ainda não existe aceleradora, de fato, aqui. Inclusive o Sebrae está fazendo agora um apanhado, um levantamento sobre esse ecossistema de inovação alagoano, né? Então, isso ainda está em desenvolvimento. Eu acho que a gente está bem no momento de acelerar isso, né? Acelerar esse movimento de inovação, cada vez mais professores estarem entendendo o mercado. O próprio Covid foi um motivo, como o João deu exemplo aí, de alertar e ver o que é que a universidade pode fazer, né? Eu acho que foi muito disso aí que nasceu o Brain, como eu comentei, de atender e resolver problemas reais, né? Através da interdisciplinaridade e fazendo esse caminho, né? Gerando essa interação entre mercado e academia e gerando produtos, né? Então, assim, comentando aí, fazendo esse adendo em relação à aceleradora, a nível Alagoas, isso está em desenvolvimento. Então, empresários, isso é uma janela de oportunidade. Nós temos um hub de várias ideias, de muitas startups, já tem muita conexão entre a parte, vamos dizer assim, acadêmica e muitas pessoas já tentando fazer essa coisa, produtos que sejam direcionados para o mercado e viáveis. E falta o quê? Vamos nos organizar. A gente está aqui, afinal, no Lagoas em Ação. A Lagoas em Ação é para isso. Os empresários que estão aqui ouvindo podem entrar em contato conosco e nós podemos nos organizar para ter a primeira aceleradora aqui no estado privada. Isso aí já passou o tempo. Agora, há mais ou menos 2 meses atrás, antes da pandemia, a gente se reuniu com o João. O João é da Raja Valley. Quem não sabe, entre no site e pesquise Raja Valley, que é uma aceleradora de 4 andares na Raja Gabaglia, lá em Belo Horizonte. Eu fiz meu doutorado lá, eu conheço bem. Uma aceleradora de 4 andares. Tem toda a parte, tem pesquisa e desenvolvimento lá, mas também tem as áreas todas. A aceleradora, quando a gente fala, não é só o fomento e o recurso. É toda a parte de planejamento estratégico dessa ideia, validação dessa ideia, ver se ela tem realmente um potencial para ser escalada, para ser monetizada. Tudo isso faz parte da aceleradora. Então, constituir um corpo técnico de empresários, com professores, com pessoal acadêmico que já está liderando isso no Estado, é o objetivo dessa live aqui. Senão, não é um bate-papo. A gente está aqui lançando os alicerces da Nova Alagoas. E a Nova Alagoas, com certeza, vai passar e tem que passar por esse pilar fortíssimo da inovação feita também pela parte privada. Quem disse que inovação, tecnologia não gera recurso? Lógico que gera. Se for de forma organizada e responsável, gera. Entendeu? Então, talvez seja mais... Vamos pensar aqui nesse novo mundo 5.0 digital, colaborativo e complexo, vai ver que vai ser mais seguro colocar o dinheiro na aceleradora do que você está colocando todas as fichas no mundo analógico. Esse é o grande desafio dessa live de hoje. Um pesquisador, eu sou professor adjunto da Uncisal também, junto com a Edileuza. Nós somos professores, mas entendemos que o meio acadêmico ele tem que fazer um mix com a indústria e que tem que fazer essa ponte de produtos que tenham patente, que tenham retorno financeiro, que possam ser reinvestidos. É lógico que deve funcionar dessa forma. Pega a Coreia do Sul. O que era a Coreia do Sul há 20, 30 anos atrás? Um país sem recurso natural e sem terra para plantar, não tem um agronegócio forte,
e é tão pujante. Olha o que está acontecendo com a China nos últimos 20, 30 anos. Nós temos tudo aqui. O parque tecnológico mais caro, quer dizer, de investimento em equipamentos, já está todo constituído nas federais, nas estaduais e algumas particulares. Né? Então, basta que a gente utilize. E existe a Lei da Inovação de 2008, para quem não sabe, que hoje permite que o professor ele possa fazer parte de grupos de pesquisa e até de empresas, mesmo ele sendo professor com dedicação exclusiva. Ele pode fazer parte de empresas. A lei já se modernizou, mas será que a mente do empresariado, e eu estou falando de mim mesmo, a gente se modernizou? Será que não é agora, como a Edileuza falou, com a questão do coronavírus, dessa questão de você ter que se reinventar nesse novo mundo, não é a chance da gente dar essa guinada, fazer como Florianópolis, que tem um hub muito interessante, Minas Gerais também, que está muito pujante, e nós arregaçarmos as mangas e a gente ter um setor privado com investimento, ontem assisti a palestra do Noaldo Dantas, foi incrível, na parte de planejamento estratégico. Contratem pessoas de planejamento estratégico, nós podemos contratar. Eu mesmo tenho interesse de investir e tenho certeza que muitos de vocês que estão aí têm também. A inovação não precisa ser só na medicina, em várias áreas de conhecimento, vai depender de quê? De uma análise do projeto. Né? E existem estudos que você faz ainda computacionais, como a gente está fazendo na lente, nessa nova lente intraocular, para ver se é viável ou não. Hoje foi um dia muito especial para o Brain, porque a lente passou pelos testes iniciais de viabilidade e ela se mostrou um produto que vale a pena investir na patente, que hoje é provisória, na patente permanente, e vale a pena a gente investir recursos para ser produzido. Né? Mercado da catarata no Brasil, para vocês terem ideia, para a gente não ficar dizendo que isso é muito acadêmico e que eu não entendo e eu não quero participar. 1.200.000 cirurgias por ano, minha gente. E a gente está confeccionando uma lente intraocular que vai ser, com certeza, disruptiva. Isso aí hoje foi provado. Então, ninguém sabe que existe, a gente tem que, até estimulo o Wagner, que está aqui, a gente fazer um canal mesmo, com um site, com redes sociais, divulgando isso e fazendo as pontes entre os pesquisadores e a iniciativa privada e fóruns de discussão, não só esse, como muitos outros, para que a gente possa, vamos dizer assim, implementar de vez isso. Vamos para a prática, vamos arregaçar a manga. Se não está dando certo o analógico, vamos para o digital e vamos fazer as transformações de Alagoas. Você imagina quantas crianças podem ser impactadas se a gente chegar com essa pegada interdisciplinar já desde a infância, desde os colégios estaduais, municipais, do estado todo. Criar grupos de inovação dentro das escolas. A gente tem um exemplo aqui que a Record também patrocina, que é o Junior Achievement, com a Bruna. A gente já conversou com a Bruna também. Você imagina trabalhar com adolescentes com um projeto específico dentro de uma área de pesquisa específica e que esses jovens eles já possam ingressar no mercado de trabalho com emprego garantido, porque se ele está dentro da inovação, ele vai ter uma empregabilidade muito acima do que você fazer, às vezes, uma faculdade particular, pagar do seu próprio recurso e depois não ter um mercado de trabalho receptivo nem para pagar a sua faculdade de volta. Quer dizer, vamos repensar no modelo como um todo, desde a base do ensino. O ensino também tem que ser baseado em projetos. A criança ou adolescente ele tem que ver o produto dando certo, ele tem que ver, por exemplo, essa lente intraocular, o primeiro paciente vendo, minha gente, de longe, perto e tudo, e feliz. É isso que a gente precisa. Então, essa coisa de dizer que a gente precisa ter doutorado para inovar é algo que eu gostaria que eu e a Edileuza aqui a gente colocasse por terra. Não precisa, a Edileuza e eu temos inúmeros casos de acadêmicos do primeiro ano que vão para o grupo e dão show, né? Sabem programar, já que tem Luana, Guilherme e Pedro e outros que eram acadêmicos e sabiam programar muito bem a computação, nos ajudaram muito nos softwares de apoio à decisão médica. Então, isso também, a inovação
nesse nível, a gente também está quebrando um paradigma gigantesco. É colocando realmente o adolescente num projeto que tem começo, meio e fim e que vai beneficiar o mundo e a sociedade. E tem a inovação por meio disso. Ele não precisa aprender tudo de física ótica, tudo de computação, tudo de IA. Ele não precisa mais fazer 5 faculdades para você chegar a ter um produto patenteado. Ele precisa, dentro daquele projeto, ter informações necessárias para construir aquele modelo. E aí pode ser de várias áreas do conhecimento. Tem um termo em inglês que chama STEM, que é justamente isso, é ciências biológicas naturais. Você também tem a parte de nanotecnologia, física ótica, química, tudo integrado. A gente, é engraçado, a gente se hiperespecializou. Eu sou formado em oftalmologia há 20 anos, a gente se hiperespecializou e agora a gente se deu conta que a hiperespecialização e cada macaco no seu galho não está dando certo, não. É melhor todo mundo ficar no círculo único. Essa é a conclusão e isso que a gente tem de experiência prática com o Brain e com essas interseções que a gente falou, para poder mostrar. A gente não veio aqui teorizar. A gente veio para esse fórum mostrar que existe solução para Alagoas e que essa solução está em prática. 900 centros utilizando um software de Alagoas, com mais de 80 países utilizando simultaneamente, já é algo muito interessante, que eu não estou falando aqui com ego nem nada, mas tenho orgulho de ter sido feito na Federal de Alagoas, na Uncisal, junto com a Federal do Rio de Janeiro, junto com o grupo da Renata Ambrosio e Adam Machado, que é um pesquisador sênior nosso da computação incrível, que ele se apaixonou tanto por biológica nesses 10 anos que ele é acadêmico de medicina na própria FAO. Essas são as histórias que valem a pena. Mas, Edileuza, pode João, continuar a gente mediando. está chegando aí já nos últimos 15 minutos, né? 15, 20 minutos. Aí eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas, né? Tá Wagner, Mirielle, fazendo assim alguns questionamentos. Algumas coisas a gente até já respondeu, que é como, principalmente as perguntas são voltadas para como desenvolver esse ambiente inovador aqui no estado, como gerar essas aceleradoras. Eu queria comentar assim, que eu sei que já tem movimentos de tecnologia como o Sururu Valley, eu sei que já tem o andamento do polo de tecnologia que é levado pela SECT, né? Mas assim, a gente pode fazer nossa parte, até sendo os empresários investidores anjos, né? Então, assim, é atentar e abrir os olhos para essa realidade de inovação que é possível, que existe. Eu acho que essa é uma das principais mensagens que a gente deixar aqui. Então, abrir os olhos para essa visão de inovação, que o Estado tem potencial e que a academia e o mercado precisam ter esse elo, né? Então, assim, falando um pouquinho aí do que está sendo comentado, questionaram sobre, deixa eu aqui voltar para uma pergunta. Como é possível aplicar IA para detectar possíveis doenças oftalmológicas? Então, tiveram perguntas tanto sobre como desenvolvê-lo. É possível criar o polo de inovação, né, tecnológica em Alagoas. O polo fisicamente até já existe, está em desenvolvimento, mas muito precisa ser feito na consciência, né, dos empresários e da academia, como o João citou aí várias vezes. Mas aí trazendo perguntas, né, na questão de como desenvolver esse ambiente, eu acho que o João já comentou, mas pode comentar um pouco mais, e falando um pouquinho mais da aplicação da IA, voltada para o hospital. Como é que hoje pode ajudar a detectar? Foi a detectar doenças, foi uma das perguntas aqui. Pronto. Falando um pouco de como fazer a partir de agora, é isso. O fórum, a discussão, ela vem para chamar a atenção de um ponto ou de um pilar da nossa economia que pode ser muito reforçado. E aqui fica a dica para que a gente crie um outro grupo de empresários e esse grupo se reúna virtualmente, por enquanto, para a gente discutir como é que isso pode ser feito e como a gente pode ou montar uma aceleradora própria ou a gente incrementar o polo tecnológico com a iniciativa privada em conjunto, porque a lei já faz com que isso seja possível. Outra coisa interessante, para vocês terem uma ideia, Alagoas tem uma vantagem, sabe de quê, em termos tecnológicos? Distância, minha gente. A UFAL
é muito próxima de Alagoas, de Maceió. Por mais que a gente ache longe ainda, mas é muito próxima. A UFMG é muito mais distante. A USP, ela é distante. O polo de medicina é muito distante do polo de eletrônica e tecnológico. Na UFMG também tem esse problema. Na UFRJ também tem. Eu converso com todos os colegas meus. Então, para você ir lá no laboratório, perde o dia inteiro no trânsito e tal. E a gente tem essa facilidade de ser tudo próximo, né? Então, eu acho que a gente está diante de uma janela de oportunidade. O fórum ele veio para alertar, primeiro, para a gente poder ter noção de que quem não entrar vai perder uma oportunidade de investir e que a gente vai fazer isso por um propósito maior, que é transformar a economia de Alagoas. A gente tem que ver que vários grupos estão fazendo, vamos dizer assim, várias iniciativas. A gente tem o Talento das Alagoas, que eu faço parte, a Edileuza também, Merielle, que está aqui, também Isso. faz parte. Tem o Alagoanice também. Quer dizer, o Talento das Alagoas é para que a gente possa ter orgulho de ser alagoano. Vamos parar de falar só em coisas negativas, vamos vibrar de uma forma positiva. E o Talento das Alagoas é para resgatar quais são os talentos que nós temos e divulgá-los, entre os quais os de inovação também, mas na cultura, na ciência, na tecnologia, nas artes, na filosofia, na literatura, na música. A gente tem talentos incríveis. O que falta para a gente? A gente falta se orgulhar, bater esse tapete de poeira aí para lá e a gente entregar para os nossos filhos um futuro em um Alagoas totalmente diferente. Um Alagoas pujante, um Alagoas que todo mundo veste a camisa da bandeira de Alagoas aqui no peito. E é uma das vertentes que Wagner me pediu para que eu viesse aqui fazer esse, vamos dizer assim, esse apelo até, é que nós temos que levantar essa bandeira, essa responsabilidade, sim. Os empresários têm que levantar essa bandeira. E outra, vai lucrar também. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. A inovação vai fazer com que você tenha uma segurança muito maior na sua empresa. Por quê? O que acontece aqui? Na Oculari e no iLaser, nós temos as empresas vinculadas ao mundo, vamos dizer assim, analógico, normal, de atendimento e consulta presencial. Nós temos também um braço, que é o Brain, desenvolvendo inteligência artificial e tecnologias avançadíssimas, e isso nos torna também, além do Oceano Azul, torna a gente muito mais forte. Por quê? Porque se a gente ficou esses 2 meses praticamente sem atender, nesses 2 meses a gente desenvolveu e muito a parte nossa das empresas de tecnologia. Então, se um ramo não está tão forte, você de repente tem outro braço que pode e muito reforçar o seu caixa e também ocupar o tempo da melhor maneira possível, que foi o que foi feito entre a gente. Já acelerou tudo que a gente não teria tempo no dia a dia por estar no mundo analógico. Eu recomendo também que vocês leiam um livro do Luciano Vilaça, chama Dentro e Fora da Caixa. Se vocês não percam esse livro, o Luciano Vilaça é de Pernambuco e é um gênio. Ele pauta esse mundo complexo, como a empresa vai se comportar nesse novo mundo interconectado, complexo e cheio de interdisciplinaridade. A gente está falando até de sobrevivência, né? Exatamente. O João comentou bem rapidinho que vem desse livro, essa proposta, que Alagoas não precisa passar pela completa industrialização, é a revolução, né? A gente pode ir direto, eu acho essa visão incrível. Acho que vale a pena a gente até reforçar isso. Que a gente pode ir para o 4.0 direto e inovar, não tem essa necessidade, né? De ser evolucionário, né? Se não me engano, é essa palavra que o livro traz. A gente pode ser revolucionário e transformar isso e ir direto para o 4.0 e total inovação, né? Isso. Então, assim, respondendo a outra pergunta, a influência da inteligência artificial na medicina, na parte médica, para vocês terem ideia, o FDA, que é o órgão regulador, é a Anvisa, quer dizer, o órgão regulador americano na área de saúde, ele autorizou mais de 100 algoritmos em 2 anos, todos baseados em software de apoio à decisão médica. E é muito interessante esse exemplo que eu vou dar. Por exemplo, o Google desenvolveu uma forma de você tirar uma fotografia do fundo do olho
E por essa fotografia você consegue ver, identificar a pressão arterial, você consegue identificar se ele vai ter um risco de ter um infarto. Imagina, essa é a nova medicina. Isso é algo que é feito com técnicas avançadas de deep learning e que hoje é possível, inclusive, com uma acurácia de 85% a 90%, saber qual o sexo da pessoa pela foto do fundo do olho. Então, imagina o nível de acurácia que você vai chegando. Outra empresa interessante é uma que conecta imagens de tomografia cardíacas, o Ricardo, se tiver aí, pode comentar, Ricardo César, com imagens do fígado, porque a gente sabe que tem uma correlação da esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, com acúmulos de placas de gordura no coração. E aí ela fez o melhor algoritmo para saber se você tem possibilidade de infartar no futuro próximo ou não, junto com as imagens do fundo do olho. Então, você tendo uma imagem do fundo do olho, imagem de tomografia, e a imagem do fígado, o algoritmo vai juntar todas as imagens de todos os órgãos e colocar no análise de risco. Isso é algo que o médico sozinho, olhando a imagem, não vai poder fazer. Então, é onde entra a inteligência artificial. Ela não vem para competir com ninguém, nem vai substituir médico, nem ninguém. Ela vai ajudar e muito a nossa profissão e fazer com que fique muito mais assertiva e dar mais qualidade de vida e mais saúde para o paciente. Você imagina se você souber que tem um risco de infartar em 5 anos de tantos por cento. Lógico que você vai acelerar a mudança de padrão de vida, de alimentação, essa parte de contato com a natureza, meditação, respiração profunda, harmonia e paz na família. Tudo isso leva à saúde, obviamente. Fé e confiança em Deus. São coisas que você não precisa... A medicina hoje, ela está mudando também para uma medicina... ela é uma medicina preventiva e personalizada, onde você vai ter acesso também a todo o seu genoma e vai saber quais são as predisposições que você vai ter genéticas e misturadas com os exames de diagnóstico vão fazer com que você saiba o que você tem que mudar. Mas eu já vou dando uma dica aqui, até para prevenção do coronavírus. Né? Bebe água natural o máximo possível, convive com a sua família de forma harmoniosa e feliz, coma alimentos mais naturais, mais verduras, né? Menos frituras, tente se estressar menos. Eu sei que é difícil, está todo mundo passando por uma fase de muita mudança abrupta em todas as áreas ao mesmo tempo. Isso gera ansiedade, isso gera desconforto, gera medo, mas aí vai a dica, aprenda a meditar. Outra dica, outro livro, As 7 Leis Espirituais de Sucesso, do Deepak Chopra, que é um médico indiano, que ele foi para Harvard, estudou medicina tradicional e usa as técnicas de meditação, inclusive diminuindo, até glaucoma diminui com meditação. Né? Só um comentário, João. Perguntaram o nome do livro anterior que a gente comentou, Dentro e Fora da Caixa, né? O Wagner questionou. E eu sei que a gente já está nos últimos minutos já aqui. Eu não olhei exatamente a hora que a gente iniciou, então já vamos nos preparando. Tem mais uma pergunta aqui, questionando sobre a baixa autoestima da alagoana, se isso dificulta, atrapalha, né, o desenvolvimento de tecnologia e inovação aqui do Estado. Eu anotei aqui nos comentários, tá? Luciano Vilaça, Dentro e Fora da Caixa. Eu estou anotando aqui agora, que é tudo ao vivo mesmo, eu publiquei, ó. Já está aí. Então, essa questão do alagoano, a gente tem que ver o seguinte, qual a história de Alagoas? A gente veio do regime escravocrata, né? Um regime baseado na senzala, pouco desenvolvido, muito explorado, né? E esse sistema, ele parece que ficou arraigado no nosso subconsciente, né? E vem a questão da violência, da pobreza, né? Onde a inovação é muito importante para combater a pobreza também. Vai ter muita coisa que a gente pode desenvolver de saneamento, de soluções nas periferias, que a gente pode, até em construção civil também, a gente pode melhorar o estado de coisas de Alagoas. Mas o que eu acho, agora falando mais filosoficamente, nós ficamos muito tempo com a mídia tradicional, que tende... O que acontece normalmente no ser humano, no cérebro do ser humano? Ele tende a absorver notícias mais negativas. A mídia vende notícias mais negativas. Ninguém vai vender que está tendo um sopão
no bairro tal e todo mundo ajudando. Isso não gera notícia. Então, o que acontece? Existe uma falsa impressão da mídia, mas por excesso de informações negativas, que o Estado está péssimo, que o Estado é ruim, que isso e aquilo. E essas notícias boas, como essas das empresas, dessas startups, desse novo hub, dessa nova pegada energética e de inovação, ela acaba ficando em segundo plano. Então, o que eu acho que a gente deve fazer agora? Vibrar de uma forma diferente, isso já está acontecendo, existe a sincronicidade divina, e agora... Mas vamos passar a mensagem final, né? Que daqui a pouco a gente está terminando. Então, existe a sincronicidade divina e ela está ocorrendo agora. Com o coronavírus, com o Talento das Alagoas, com a Alagoanice, com o próprio Wagner da Record trazendo Alagoas em Ação. Tudo isso são movimentos de alagoanos que querem algo diferente. Queremos deixar um legado para as futuras gerações do nosso Estado de maneira diferente. E nosso Estado pode ser um exemplo para o restante do país. Aqui é menor, é mais fácil organizar, as faculdades estão mais próximas, e eu acho que a gente deve trilhar esse caminho de reforçar a inovação. E agora, logo depois do Fórum, Wagner, crie logo um grupo para a gente discutir a sério a inovação no estado de Alagoas. Então, muita saúde para todos, muita paz, muita harmonia. Tentem se aproveitar esse momento para se espiritualizar, para tornar mais amor, mais harmonia, mais paz, mais fé e mais confiança. Com isso tudo, a gente vai passar por isso da melhor maneira possível e muita saúde para todos. Obrigado. Isso mesmo. Parabéns à Record Iniciativa. Estamos encerrando. Valeu.